Nesse mês de outubro é comemorado o Dia de Conscientização e Combate ao Acidente Vascular Cerebral. E para falar sobre o tema, a gente veio hoje até o Hospital Santa Helena e quem conversa com a gente é o neurocirurgião, Dr. Adroaldo Rossetti. Doutor, muito obrigado por estar nos recebendo aqui hoje. Bom dia, Sheila. Eu que agradeço pela gentileza do convite. Estou à sua disposição. Então vamos lá, doutor. Começar explicando para as pessoas que ainda têm dúvida, que não sabem, o que é o AVC e quais são os principais tipos? Então, Sheila, o AVC, como o próprio nome fala, é um acidente vascular cerebral. Então, na realidade, é um comprometimento dos vasos do cérebro. Tá? Então, só para as pessoas entenderem, né, no cérebro, como em toda parte do corpo, nós temos artérias que trazem o sangue com oxigênio, né, e temos veias que eles tiram o sangue que já está metabolizado. Então, quando você tem algum comprometimento em algum desses vasos, seja nas artérias ou nas veias, então você pode ter o que nós chamamos de acidente vascular cerebral. É importante que as pessoas não confundam, né, o acidente vascular cerebral com os traumas, porque você pode ter nos traumatismos cranianos hemorragias também, né? Mas o acidente vascular cerebral é importante que as pessoas entendam que é um evento espontâneo. Sim. Tá? E aí nós temos basicamente dois tipos, né? Certo. O acidente vascular cerebral hemorrágico, onde existe um sangramento dentro do cérebro, né? Geralmente se forma um coágulo, tá? De forma espontânea, como eu falei, ou então uma isquemia, ou seja, uma falta de sangue para uma determinada região cerebral. E doutor, quais são as principais causas que que levam a pessoa a sofrer um AVC? Então, as duas causas, os dois tipos, na realidade, tanto a hemorragia cerebral quanto a isquemia, têm causas específicas. Tá? Muitas vezes, na realidade, são causas, a maioria das vezes são causas diferentes. Então, na hemorragia cerebral, o vaso, a artéria, em geral a artéria, ela se rompe dentro do cérebro, certo? E isso geralmente é causado por aneurismas cerebrais, né, por malformações desses vasos, tanto de artérias como de veias, tá certo? Ou então por fragilidade na parede desses vasos. Então muitas vezes existem até doenças que cursam com fragilidades, né? Ou até inflamações, por exemplo, da parede desses vasos, das artérias no cérebro, que enfraquecem essa parede da artéria e isso causa um sangramento. E já o acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, onde existe uma falta de sangue, em geral a causa são obstruções nessas artérias. Então, essas artérias entopem, geralmente por placas de gordura, que é o mais comum, tá certo? Muitas vezes também existem coisas que a gente chama de dissecções, né? Às vezes a parede da artéria ela se descola por alguns motivos, e aí obstrui obstrui a artéria, e aí você tem uma falta de oxigenação de uma determinada área cerebral. Entendi. Existe, doutor, algum grupo de pessoas que seja mais propenso a ter o AVC e quais são os fatores de risco mais comuns? Os fatores de risco mais comuns são aqueles que são comuns, inclusive, para as doenças cardiológicas. Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, certo? Então, esses pacientes são aqueles que têm maior risco em relação à população geral, certo? Existe um pequeno grupo de pacientes, os pacientes que, por exemplo, têm aneurismas cerebrais, que muitas vezes esses pacientes não têm nenhum fator de risco e podem eventualmente ter hemorragias cerebrais, tá certo? Não é o mais frequente, tá? O mais frequente são pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, terem ou AVC isquêmico ou hemorragia cerebral, tá certo? Mas existem algumas doenças, né, como o aneurisma cerebral, ou até mesmo alguns outros tipos de doença, né, que são doenças congênitas ou hereditárias que podem cursar em algum momento da vida com algum tipo de AVC, certo? Mas essas daí são as exceções, tá? E como eu falei, os fatores de risco, né, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, né, e que
a gente tem que procurar evitar isso aí, se prevenir em relação a isso. Então, é tratar esses fatores de risco, né, adotar hábitos saudáveis de vida, né, de preferência evitando o tabagismo, né, diminuindo o consumo de álcool, tratando a hipertensão, diminuindo o peso, né, todas essas coisas que a gente já sabe de cor e salteado. Até porque é um estilo de vida que acaba trazendo uma série de doenças, não só as relacionadas às doenças cerebrais, mas também ao coração, à pressão, então, enfim. Doutor, quais são os principais sintomas que indicam que uma pessoa está sofrendo um acidente vascular cerebral? Geralmente eles estão associados a sintomas neurológicos, tá? Que podem ser desde tonturas assim bem intensas, né, até déficits neurológicos, tá? O clássico, né, e que geralmente a gente sempre orienta os pacientes a prestarem atenção, quem está ao redor e até a própria pessoa, geralmente é algum tipo de déficit neurológico, uma dificuldade para falar, uma dificuldade para movimentar um lado do corpo, dificuldade de equilíbrio, desorientação, né? Os acidentes cerebrais hemorrágicos, em geral, eles também vêm associados, além do déficit neurológico, eles também vêm associados a dores de cabeça intensas. Geralmente são descritas como a dor de cabeça mais intensa, mais forte que a gente já sentiu na vida, tá? É uma descrição bem clássica essa. Então, assim, ou você pode ter uma dor de cabeça, ou dor de cabeça associada a um déficit neurológico, ou apenas o déficit neurológico. Então é importante que as pessoas estejam atentas a esse tipo de coisa, né, para não perder o tempo e conseguir levar o paciente o mais rápido possível para o atendimento de emergência. Perfeito. E como é feito o diagnóstico de AVC, doutor? Existem exames específicos para isso? Sim. Primeiro, tem a manifestação clínica e sintomas que a gente acabou de falar, né, que já nos fazem suspeitar de um AVC, né, inclusive muitas vezes até do tipo de AVC que a pessoa está tendo. Mas basicamente assim, o exame de escolha para a gente poder dar o diagnóstico numa emergência geralmente é a tomografia de crânio, tá? Que é usada nessa fase mais precoce, nessa fase mais aguda do AVC, tá? Existem outros exames que eles são usados para investigação adicional, né, do AVC, da causa do AVC, que vão desde exames de dosagem de algumas proteínas no sangue, até exames bem mais complexos, como ressonância magnética, como angiografia cerebral, tá? Para a gente poder definir o que causou o AVC e, quando possível, tratar esta causa especificamente. Perfeito. Uma pergunta aqui, um questionamento que surgiu agora aqui para mim, doutor. A gente vê sempre as pessoas procurando uma vez por ano, fazer um check-up no cardiologista, a mulher no ginecologista, o homem procura o urologista. E o senhor, como é que o senhor aconselha que as pessoas cuidem também do seu cérebro? Precisa se fazer também um check-up ou algo do tipo uma vez ao ano? Como é que é feito isso? Pronto, excelente pergunta. É importante sim que as pessoas sempre procurem um neurologista, um neurocirurgião, para poder cuidar dessa parte. Então, aquelas pessoas que têm fatores de risco, né, é importante que elas procurem um neurologista, né, para que seja investigado, né, se existe algum fator que vá predispor a um AVC. Infelizmente, a gente não tem como prever quando a pessoa vai ter um AVC. Nós temos como prevenir, né? Então, passar por um neurologista, fazer exames, até exames bem parecidos com o que o cardiologista pede, um ecocardiograma, um Doppler de carótidas, por exemplo, tá? Uma angiotomografia, uma angiorressonância, né, já vão nos dar uma ideia. Obviamente, assim, como o AVC é uma coisa imprevisível, então é importante que as pessoas se cuidem, né, para que isso não aconteça. Sim, com certeza. Então, aproveitando o gancho, vamos falar sobre a prevenção. O que é que as pessoas devem fazer para prevenir
o AVC? Pronto, a gente já tinha começado a falar isso anteriormente. Então, assim, basicamente é levar um estilo de vida saudável. E isso inclui atividade física, né, controlar o peso, não fumar, né, ingestão de bebida alcoólica dentro de um limite aceitável. Né, e aquelas pessoas que já têm doenças que proporcionam, né, esse risco de ter um AVC, pressão alta, diabetes, alterações nos vasos, né, que a gente chama de vasculopatias, alterações renais. Então a pessoa procurar fazer um acompanhamento regular com o médico, com seu médico assistente, né, e controlar direito. Usar a medicação da pressão de maneira regular, para que a pressão seja controlada, né, controlar o açúcar no sangue, né, e tratar toda e qualquer doença que proporcione esse tipo de coisa. Perfeito. Então, mudar o estilo de vida, né? Mudar o estilo de alimentação, adotar hábitos saudáveis e estar sempre acompanhando com o médico da sua confiança. Com certeza, o recado está dado. Agradeço muito a participação do Dr. Aldroado Rossetti, neurocirurgião aqui do Hospital Santa Helena. Mais algum recado que o senhor queira dar para as pessoas? Eu queria orientar, né, as pessoas que realmente, tudo que nós falamos, que adotem realmente um estilo de vida saudável para que a gente tenha cada vez menos AVCs. E lembrar a todos o seguinte: quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar o AVC, né, hoje a gente consegue recuperar muito melhor e mais precocemente. Então hoje a gente já existem técnicas e já existem rotinas, inclusive, de atendimento nas emergências, né, um atendimento precoce ao AVC, em que a gente minimiza essas sequelas. Mas é importante, né, além, obviamente, do reconhecimento precoce, talvez mais importante seja a questão da prevenção. Tá? Então esse que é o meu recado.